Eu quero ler com vocês Evangelho de João, capítulo 15, especificamente os versos 4 até o 8. Evangelho de João, capítulo 15, os versos 4 até o 8. Se quiser anotar, eu vou falar muitas coisas que Deus colocou no meu coração para repartir com a nossa igreja. João 15, de 4 a 8, diz o seguinte: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Amém. Vamos orar. Ô Senhor, como é bom estar na Tua casa e na Tua presença. E agora eu peço a liderança do Teu Espírito Santo tocando nossos corações. Toma frente, Senhor, e que as palavras que eu ministrar nessa noite sejam palavras que venham do trono do Senhor, e que o Espírito Santo tenha total liberdade de ministrar e tocar em cada um nesta noite. Que todos sejam tocados, ministrados, sejam impactados com a palavra do Senhor, e que isso possa produzir algum tipo de fruto, alguma resposta diante do Senhor, porque o Senhor se agrada de muitos frutos. E o Senhor espera que nós possamos dar muitos frutos. E eu te peço, Pai, que o Senhor fale com cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Esse texto tem batido no meu coração já há alguns dias. E eu sei que isso tem a ver com aquilo que o Senhor quer ministrar ao coração da igreja, da nossa igreja. E eu sei que o Senhor quer falar com cada um de nós de forma especial nesta noite. Queridos, eu sei que todos nós temos lutas na vida, temos dificuldades, temos desafios que a gente enfrenta, temos dificuldades de trabalho, às vezes dificuldade na área financeira, às vezes dificuldade nos relacionamentos, e temos que encarar essa vida e não há como mudar isso. Mas a gente tem que dar alguns passos que possam nos ajudar a enxergar melhor como devemos viver neste mundo. O Senhor Jesus, nesse capítulo 15, ele dá uma dica. Ele dá uma orientação de como deve ser o estilo de vida daquele que é seu discípulo. Esse texto é basicamente um trilho, um direcionamento profético para toda a igreja, para o povo do Senhor, para os seus discípulos. Jesus não está falando especificamente para 12 discípulos naquela hora, ou 12 apóstolos, nem para aquele grupo que estava naquele lugar, mas é para toda a igreja que o Senhor está falando naquele texto. E especificamente para nós, para High Zion, Deus tem trazido como palavra profética esse texto, algo que Ele quer fazer no meio da gente. A gente às vezes pode duvidar, pode questionar, a gente pode falar assim, mas eu não concordo com isso, não creio assim, eu tenho dificuldade de ver isso, não importa, mas se existe uma palavra de Deus para nós nesse aspecto, eu creio que isso irá acontecer no nosso meio. Só estou dizendo que o Senhor quer de nós muitos frutos. Posso ouvir um amém? O Senhor quer de nós não é pouco, Deus quer de nós é muito fruto. Deus quer a nossa igreja uma igreja frutífera. Interessante é o que fala o versículo 8. O versículo 8, a parte final, ela mexeu muito comigo, comecei a enxergar uma coisa que eu não tinha enxergado antes. O final do versículo 8 diz: assim vocês serão meus discípulos. Assim vocês serão meus discípulos. Isso significa algo no futuro. Eu creio que se Jesus perguntasse, ou se a gente perguntasse para os discípulos, naquele contexto, quem de vocês aqui se acha discípulo do Senhor Jesus, todos iriam dizer, lógico que eu sou
eu estou caminhando perto dele, eu estou caminhando com o Senhor. Mas Jesus diz o seguinte: assim vocês serão meus discípulos. Significa que vocês ainda vão ser. Ainda vão ser. E o versículo 8 é claro. 8 é claro. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim, pode ir para frente, versículo 8. Estava lá, versículo 8. E assim vocês serão meus discípulos. O dar fruto é um sinal de que a gente está sendo discípulo do Senhor Jesus. Ou seja, algo que vai acontecer no futuro, que pode acontecer para nós hoje, porque a palavra que o Senhor disse naquela época para os seus discípulos e para todo o povo que estaria ouvindo. Se vocês trabalharem, se vocês fizerem tudo e derem muitos frutos, assim vocês serão meus discípulos. O que é um discípulo? É um seguidor, é um imitador, alguém que acompanha, alguém que segue, alguém que faz conforme o que ele está fazendo. Jesus disse várias vezes às pessoas que estavam ao seu redor: o que eu faço é o que meu Pai já fez. Eu estou fazendo porque Ele já fez antes. Eu estou fazendo porque eu quero completar aquilo que meu Pai pediu para eu fazer. Eu vou ser discípulo do Senhor Jesus se eu fizer o que Ele está mandando para a gente. E eu creio que esse texto está me dizendo o seguinte: a marca de um discípulo é a frutificação. A marca de um discípulo do Senhor Jesus é dar muitos frutos. Então talvez a gente pode pensar assim, mas então eu não sou discípulo do Senhor Jesus? Porque quais são os frutos que eu estou apresentando? O que eu estou fazendo? Antes de falar um pouquinho mais sobre o que Jesus disse nesse texto. Jesus aqui nesse texto dá alguns elementos que são chaves, são importantes para nós darmos frutos que agradam ao Senhor. E eu quero compartilhar com vocês isso. Mas antes de falar desses elementos, existe uma coisa que a gente tem que entender: o que Jesus quis dizer com esses frutos. O que são esses frutos para o Senhor Jesus? O que Jesus quis ensinar e instruir sobre esse aspecto com aquelas pessoas que estavam naquele lugar ouvindo a sua palavra. Primeiramente, a gente pode pensar que esse texto está falando de muito trabalho, de muita obra, de muito serviço. Interessante pensar nisso. Contudo, Jesus disse certa vez, lá em Mateus capítulo 7, isso a gente começa a olhar e perceber como o Senhor reage com essas pessoas. Mateus capítulo 7, surgiram alguns falsos profetas, que começaram a perguntar ao Senhor: o que eu faço para herdar? Como é que eu entro no reino dos céus? Como é que eu entro no reino do Senhor Jesus? E eles começaram a dizer aquilo que eles estavam fazendo, as obras que eles faziam. Eles diziam claramente a Jesus: Senhor, Senhor, nós profetizamos em Teu nome. Senhor, Senhor, nós expulsamos o demônio de muitas pessoas. Senhor, Senhor, nós operamos muitos milagres. Senhor, nós curamos muitas pessoas. Fizemos muitas obras para o Senhor. Mas o Senhor Jesus não se agradou deles. Jesus não reconhece neles bons frutos. Jesus disse o seguinte para eles: vocês que praticam a iniquidade, mesmo servindo a mim e ao reino, vocês não manifestam a minha natureza na vida de vocês. Vocês não reproduzem quem eu sou para os outros. Vocês estão posando de uma árvore boa, mas produzem frutos ruins. Na verdade, vocês são uma árvore ruim. Uma árvore ruim não pode produzir frutos bons. Frutos bons são consequência de árvores boas. Frutos ruins produzem e geram frutos ruins. Jesus disse: esses são os falsos profetas. Mas o que Jesus quer me dizer com esse texto? Que na verdade Jesus está falando aqui de obras. Jesus está falando então nesse primeiro momento de estilo de vida. Está falando de comportamento, de padrão de vida, de como a gente vive neste mundo.
Não são as obras que são mais importantes, mas o meu estilo de vida que é mais importante, porque se eu for uma árvore boa, eu vou produzir bons frutos. Se eu for a pessoa que caminha segundo os princípios de Deus, eu irei produzir frutos bons que agradam ao Senhor. Agora, se a minha árvore é má, eu não irei produzir bons frutos. Se o meu estilo de vida não está de acordo com o que o Senhor quer, eu irei produzir frutos maus perante o Senhor. E o Senhor vai dizer o seguinte: você não pode entrar no meu reino, porque a sua árvore não é boa, e você não está produzindo bons frutos. E só é possível permanecer e entrar no reino do Senhor se você for uma árvore boa. E o Senhor disse que o Senhor espera que nós demos muitos frutos. Muitos frutos. Eu confesso que isso mexe um pouquinho com a gente, mas se você olhar também lá em Mateus capítulo 25, a gente vê também o Senhor Jesus falando que vai acontecer no futuro, que vai ter o dia do julgamento. E no dia do julgamento, todos nós iremos nos apresentar diante do Senhor, e o Senhor vai avaliar e vai questionar as nossas obras. O que nós fizemos, como foi o nosso trabalho, quantas pessoas conquistamos para o Senhor Jesus, quantas evangelizamos, quantas nós consolidamos, quanto nós preparamos, nós discipulamos. O Senhor vai sempre falar sobre aquilo que a gente fez. Então, nesse sentido, você tem os dois aspectos que envolvem o dar frutos na ótica do Senhor Jesus, que é o seu estilo de vida e é o seu trabalho, é o seu serviço, a sua forma de viver e a sua forma de trabalhar para o Senhor, a sua vida dedicada para a obra do Senhor Jesus. Queridos, eu compartilhei na reunião com os líderes hoje à tarde, e eu quero compartilhar com vocês também isso hoje. Eu, quando eu tinha mais ou menos 18 anos de idade, eu fui para um retiro espiritual em Uberlândia, Minas Gerais. E ali eu tive uma das experiências mais marcantes na minha vida. Talvez as que mais chacoalharam a minha vida, a minha essência. Ali estávamos numa casa em oração. E o Senhor me visitou tremendamente. E quando o Senhor me visitou tremendamente, eu caí no chão como que arrebatado. Eu estava no chão, mas ao mesmo tempo eu não estava ali. O Senhor havia me levado. E eu lembro que a minha experiência foi da seguinte maneira. Eu estava vendo como eu estivesse indo sentado num grande cavalo branco, bonito, grande, largo. E ele estava correndo. Enquanto ele corria, o Senhor começou a ministrar meu coração enquanto eu estava em cima do cavalo. E ele dizia: meu filho, você está aí em cima porque eu tenho pressa na tua vida. Eu tenho pressa na tua vida. E eu ia em direção a algum lugar lá na frente que era maravilhoso. Enquanto ele dizia: eu tenho pressa na tua vida, ele falou comigo umas 3, 4 vezes. E nós chegamos lá na frente, eu cheguei lá na frente. Quando eu cheguei na frente, lá tinha muitos anjos. Muitos anjos. Havia muita luz naquele lugar. Pensa no lugar agradável, um lugar onde você sente a presença do Senhor, você esquece tudo que está acontecendo no mundo, você não pensa em mais nada. A única coisa que você pensa é Deus. Você só pensa em querer ali estar para agradar ao Senhor. Então eu desci do cavalo e comecei junto com os anjos, eu pulava, eu cantava, e ali eu ouvia sons de trombeta, eu ouvia as músicas e eu ouvia os anjos pulando, se alegrando. Havia um momento de expectativa maravilhosa de poder, quem sabe, ver o Senhor. Então naquele momento, depois de um tempinho ali, naquele momento de adoração ao Senhor, eu comecei então a subir daquele lugar. E quando eu começava a subir daquele lugar, eu via os anjos embaixo. Começava a subir, e quando eu subia até eu chegar no seu lugar, eu acordei. Voltei a si. E aquilo foi ficando na minha cabeça. Lógico que aquilo tinha a ver com o chamado que o Senhor tinha me dado, para eu decidir ser pastor, para eu assumir o chamado pastoral. E aquilo tinha a ver com o meu chamado ministerial. Passado alguns anos,
Na verdade, de 18, 19 anos para 23 anos. Eu tinha eu tinha ido para a faculdade de teologia para estudar. Fiquei na faculdade por 3 meses. Larguei fora a faculdade. Disse, isso aqui não é para mim. Não gostei, o que eu ouvi ali não batia com aquilo que eu acreditava. Havia um choque grande e eu não estava gostando da faculdade. Eu abortei aquela ideia. E eu nem lembrava do que o Senhor havia falado comigo, que eu tenho pressa na tua vida. Mas abortei a ideia. E passou um certo tempo. A gente já estava ali estudando outra faculdade, já estava fazendo faculdade de música, já estava indo por um caminho que eu ia ser maestro, talvez de orquestra. Eu estava seguindo um caminho natural para a minha vida, para a minha família, que é seguir a área musical. Mas o que me impressiona é que o Senhor não desistiu de mim. Nesse período eu conheci a Rosane. Pensa numa mulher bonita. Eu me atraí logo no começo, logo de olhar. Não vou contar para vocês a história, como é que foi não, para vocês não ficarem chocados comigo. Estou brincando. Mas assim, foi nesse período que eu conheci a Rosane. Depois namoramos, ficamos noivos. E um belo dia, estávamos numa reunião de oração na casa dela. Isso era outubro de 1991. Nós já tínhamos agendado, programado o nosso casamento para 27 de dezembro de 91, naquele ano. Ou seja, portanto, 3 meses antes, estávamos numa reunião de oração lá na casa dela, da mãe dela, do pai dela. E naquela reunião de oração, o Senhor me visitou mais uma vez. E eu fui para o chão. E voltou tudo o que aconteceu na primeira visitação que o Senhor tinha me dado. Primeira experiência. E aquele momento foi diferente, porque foi a continuação. Eu lembrei do momento do cavalo, eu lembrei do momento dos anjos adorando ao Senhor. E agora então eu estava me vendo subindo. E eu ao subir, cheguei num lugar. E naquele lugar eu vi uma grande luz, e numa grande luz, lá na frente, tinha um grande trono, com muita luz naquele lugar. E era encantador, era maravilhoso. E eu comecei a ouvir músicas, eu comecei a ouvir instrumentos musicais, como se fosse uma grande orquestra, anjos se dobrando, se inclinando. E eu comecei então em direção àquele trono, eu queria ver o que tinha lá naquele lugar. E quanto mais eu me aproximava, mais eu via sons, e mais eu via os anjos se inclinar, se curvar. E quando eu cheguei mais à frente, a minha surpresa foi ver uma pessoa sair do trono e vir na minha direção. E quando ele veio na minha direção, eu tentei olhar no rosto e não consegui, porque o brilho era forte demais, a luz era forte demais, e eu inclinei minha cabeça. E aí eu percebi que era o próprio Senhor. Então naquele momento ele pegou minhas mãos e me levou para um outro lugar. E quando me levou para um outro lugar, ele disse, agora olha para baixo. E quando eu olhei para baixo, lá embaixo eu enxergava como se fosse a terra queimada. Árvores queimadas, casas queimadas, não tinha nada, que sobrou nada. O fogo tinha destruído tudo, tudo. E eu comecei a olhar melhor e comecei a ver pessoas que estavam queimadas, feridas com as pernas. Alguns estavam sem perna, outros estavam mancos, outros cegos. Não tinha uma pessoa inteira tentando andar sobre a terra. E eu via milhares de pessoas nessas condições. E o Senhor me disse naquela hora, você vai voltar lá, porque eu quero que você leve a minha palavra de restauração sobre eles. Você vai abençoar essas pessoas. E nesta hora, então, eu retornei. E quando eu retornei,
Eu cheguei para a Rosane e disse: meu amor, agora eu tenho que tomar uma decisão. Não posso mais voltar atrás. Eu vou para fazer teologia. Eu vou me preparar para ser pastor. O Senhor foi claro comigo no meu chamado. Eu não posso mais voltar atrás. E eu perguntei: você quer ir comigo? E nós, naquele momento, a gente deu um tempo. De mais ou menos uma semana. Até nós decidimos o que iríamos fazer com a gente. Eu decidi o que eu ia fazer comigo. Eu ia para o ministério. Eu ia fazer a faculdade de teologia. E ainda bem que minha esposa aceitou o desafio. Ela não sabe o que ela ia perder se ela não aceitasse. Mas sabe, queridos, é interessante que a gente seguiu, nós seguimos, eu fui estudar, fomos morar longe e tal, etc. Mas esse ano, essas visões têm voltado na minha mente com uma forma mais constante. Eu não sei por que isso tem sido mais constante na minha cabeça, mas eu creio que de alguma forma o Senhor quer me trazer à memória aquilo que Deus me deu como chamado. Mas isso não envolve apenas para que eu possa trabalhar para o Senhor, isso envolve que eu tenho que preparar o povo a qual Ele me confiou, para junto comigo restaurar milhares de pessoas para Ele. O Senhor quer que eu envolva você, o Senhor quer que eu puxe você, que eu instigue você para caminhar comigo nessa missão de curar, de restaurar, de salvar essas pessoas que estão perdidas. E isso tem que ser algo, tem que ser uma coisa marcante na minha vida. Se eu não sei o propósito pelo qual eu tenho que viver, eu vou viver cabisbaixo o tempo inteiro na minha vida. Se eu não sei o propósito pelo qual eu tenho que viver, eu não vou dar sentido ao que eu tenho que fazer no meu dia a dia. Eu vou ficar atirando para tudo que é lugar. Eu vou procurar um trabalho aqui, procurar outro trabalho ali, procurar outro trabalho aqui, tentar estudar aqui, tentar estudar lá. Eu vou ficar tentando resolver o meu problema, porque eu não sei qual é o chamado que Deus tem para mim. Mas eu quero dizer uma coisa a você. Hoje o Senhor quer dizer a você qual é o seu chamado. E o Senhor quer que você atenda e entenda qual é o propósito pelo qual Ele salvou você. O texto que nós lemos fala exatamente o que o Senhor quer que você faça. E quando você compreender essa verdade, você vai começar a tomar decisões na sua vida baseado naquilo que Ele está falando, não baseado naquilo que você deseja para você simplesmente. É baseado naquilo que Ele quer para você. Então eu vou compartilhar com você os 3 elementos que são chaves para você viver aquilo que o Senhor tem para você. O Senhor te chamou, fez você para ser o seu discípulo. Você é discípulo do Senhor Jesus. Mas para viver isso de forma integral, você precisa dar muitos frutos. Para você viver o Evangelho e viver o discipulado como o Senhor quer que você viva, para que você encontre sentido para viver, você precisa compreender que você precisa dar muitos frutos para o Senhor. Então vou compartilhar com você 3 elementos chaves que Jesus quis ensinar, de como a gente tem que viver para dar muitos frutos para Ele e viver conforme a vontade dEle neste mundo. A primeira coisa que o Senhor quer dizer para você, e que é fundamental você compreender, é que você precisa ter um relacionamento íntimo com Ele. Para você compreender o seu chamado, para você dar muitos frutos, para você viver a intencionalidade do propósito ao qual o Senhor chamou você, você precisa ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Se você percebeu no texto que a gente leu, lá existe em pelo menos 8 vezes a palavra permanecer. Permanecer. Tamanha importância que Jesus deu nesse texto, nessa palavra. E permanecer no original é a palavra meno. E meno quer dizer estar unido à pessoa no coração, em pensamentos e em vontade.
é demorar-se a viver com a pessoa, é ficar com a pessoa, é habitar com a pessoa, é ter um relacionamento constante com essa pessoa. Isso significa o permanecer. O Senhor quer que você compreenda. Você pode pensar, mas eu já sei, mas o Senhor quer que você entenda isso no seu dia a dia. Não adianta apenas você querer permanecer apenas vindo ao culto no sábado, ou frequentando o seu GP durante a semana. Somente isso não significa permanecer, você vai ficar desconectado. Porque permanecer é algo constante, diário. É como se fosse o alimento que você tem que comer diariamente. Permanecer, você se alimentar dele diariamente. Diariamente. Atos capítulo 4, aconteceu um episódio maravilhoso com os discípulos do Senhor Jesus. Com os apóstolos, na verdade. Eles estavam num lugar e as pessoas disseram: vocês são aqueles que estavam com o Senhor Jesus. Eles reconheceram que eles estavam com o Senhor Jesus. E olha que não era por causa da roupa, não era por causa que eles eram galileus, mas é porque eles tinham conduta que representavam ou simbolizavam o próprio Senhor Jesus. Eles estavam ligados com o Senhor Jesus. Permanecer. Jesus disse a partir do versículo 4, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Jesus está dizendo que tudo começa num relacionamento íntimo com Ele. Sem esse relacionamento você não pode dar frutos. Ou seja, sem o seu estilo de vida conectado, ligado a Ele, permanecendo nele, você não tem como dar frutos. Jesus disse que Ele é a videira e nós somos os ramos. Se nós não dermos frutos, Ele vai cortar a gente, para que a gente possa mudar. E ali, então, Ele vai começar. Se você quer dar frutos, você tem que estar conectado comigo, tem que estar ligado a mim, tem que estar permanecendo comigo. Sem isso, as coisas não vão acontecer. Os frutos são gerados a partir de um relacionamento íntimo com Ele. Íntimo com Ele. Esses dias eu tenho gasto um pouquinho mais de tempo em oração com o Senhor nas minhas caminhadas. Tenho andado mais vezes e orado um pouco mais com o Senhor. E interessante que teve um belo dia essa semana que eu orei, que eu fui andar de manhã e de tarde. Na parte da manhã, eu estava num momento assim de muito clamor. Eu estava falando ao Senhor e eu estava até reclamando com Deus algumas coisas. Pedindo que Deus intervisse, que Deus falasse, que Deus ministrasse, que Deus falasse ou mudasse alguma coisa, me desse sonhos, me desse palavras, me visitasse. Eu estava pedindo que o Senhor fizesse alguma coisa. E interessante que não aconteceu nada. No final da tarde eu voltei a andar um pouquinho para orar um pouquinho mais. E durante o dia, eu estava ali começando a ser ministrado pelo Senhor. Começou a me dar uma paz tão grande durante o dia. E eu fui andar mais uma vez no final da tarde. E ali eu comecei a perceber como foi minha oração. Mudou completamente. Eu já não estava mais questionando Deus, pedindo as coisas para Deus. Estava ali agora caminhando, andando e louvando ao Senhor, agradecendo ao Senhor pelos presentes que Deus tinha me dado, pelo que o Senhor havia feito na minha vida esse tempo. Eu comecei a mudar a minha forma de dialogar com o Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor me visitou, porque o Senhor ministrou paz no meu coração. Sabe o que significa isso? Você permanecer nele. Eu tive que orar de manhã, eu tive que orar à tarde, eu tive que estar em comunhão com o Senhor, seja falando, questionando, perguntando, ou seja, ali adorando, buscando ao Senhor, mas eu queria naquele dia permanecer nele. Eu queria estar conectado com Ele, e quanto mais estou conectado com Ele, mais Ele vai começar a me encher daquilo que Ele quer para a gente. E eu fui me lembrando do que aconteceu comigo no arrebatamento. Cresci no arrebatamento, não lembrava de mais nada que estava acontecendo aqui neste lugar. No arrebatamento, não lembrava dos problemas. Eu não lembrava do que eu tinha que fazer, das contas que eu tinha que pagar. No arrebatamento eu não lembrava de mais o que estava acontecendo. Porque o meu único interesse era a presença de Deus. Meu único interesse era Deus.
Não significa que eu tenho que ficar numa fuga e esquecer os problemas e viver conectado com Deus. Mas significa diferente, significa que eu preciso, quanto mais eu estiver conectado com o Senhor, melhor vai ser minha atitude diante do mundo que eu estou vivendo. Porque qual é a tendência nossa? É viver reclamando, murmurando, queixando, por que as coisas não estão acontecendo, por que o milagre não está vindo, por que o Senhor não está provendo, por que o socorro não está chegando. Você começa a mudar a perspectiva quando você começa a agradecer ao Senhor e você começa a estar na presença do Senhor. Davi disse, uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa habitar na tua casa todos os dias da minha vida. Davi sabia o que era melhor para ele. Davi tinha muitos inimigos falando contra ele. Davi estava sendo perseguido pela família. Davi estava sendo perseguido pelo Saul. E olha, o que ele disse: meu maior desejo é estar na presença de Deus, porque isso é que me alimenta. Permanecer com o Senhor é o que o Senhor quer que a gente faça. Jesus disse no versículo 5, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem mim vocês não podem fazer nada. O que a gente faz tem que ser consequência do que nós somos em Deus. Jesus quer que a igreja e que eu e você, a gente possa reproduzir quem Ele é, a sua natureza, o seu amor, a sua compaixão, o seu poder. Isso não se conquista apenas frequentando cultos. Não se conquista apenas indo no GP ou orando de vez em quando. Isso se conquista quando você permanece ligado e conectado com Ele. Essa é a única forma. Conectado. As grandes realizações que Deus quer fazer na minha e na sua vida, elas são produzidas primeiro nessa comunhão com o Senhor. As grandes realizações começam ali. Os grandes avivalistas da história, como por exemplo John Wesley, o grande avivalista da época da Inglaterra. Ele começava o seu dia às 4 horas da manhã, não indo para a ginástica, para o gym, mas orando, lendo a palavra no original. Ele tinha interesse de conhecer mais e mais Deus. Ele tinha interesse de querer mais e mais a Deus. Não é à toa que o impacto que ele gerou e produziu na Inglaterra foi nada mais ou nada menos do que muitos bares fechados e a implantação de milhares de igrejas. Sabe por quê? Porque ele tinha a sua vida conectada, ligada, ele permanecia ligado com o Senhor. Nos anos 50, a gente tem a história de um pastor chamado Po Yong-cho, um coreano, alguém que já estava doente, alguém que Deus havia lhe chamado para um ministério, mas ele estava sozinho, e ele então ficou numa tenda, não tinha nem dinheiro para viver, não tinha onde morar, ele ficou numa tenda, ele orava ao Senhor, buscava o Senhor, diariamente ele dormia onde era o culto, onde realizava o culto. Então ele começou a mobilizar algumas mulheres para oração, e começou a orar com aquelas mulheres, as mulheres vinham diariamente para orar, diariamente eles oravam, buscavam o Senhor, isso nos anos 50. Hoje, querido, depois de 70 anos, essa igreja a qual ele fundou, ele começou a orar, a buscar ao Senhor, ele estava conectado com o Senhor Jesus. Hoje essa igreja tem mais ou menos 1 milhão de membros. Sabe por quê? Conexão com o Senhor Jesus. Ligado com o Senhor Jesus. Ele conta uma experiência no livro dele, que o presidente da nação uma vez ligou para ele, e a secretária dele disse: olha, ele não pode te atender nesta hora. E o presidente: mas por que ele não pode me atender? Porque ele está numa audiência com o superior, e a audiência com o superior é Deus. Deus era a prioridade. Não é porque o presidente chamou, mas ele queria estar primeiramente com quem era mais importante. E quem era mais importante? Deus. O Senhor era mais importante que o trabalho, mais importante que atender alguém que é importante na sociedade. Deus é mais importante. O que é mais importante para você é Deus ou o seu trabalho? O que é mais importante para você? A presença dele ou o seu dinheirinho que você ganha semanalmente? Ah, mas tem que pagar minha conta, ok. Mas entenda uma coisa,
Isso não tira de você aquilo que é o qual o Senhor quer que você faça, que você permaneça com Ele. Porque se você permanecer com Ele, Ele vai te dar um dia melhor para você viver. Permanecer ligado com Ele. Ligado com Ele. Jesus disse no versículo 7, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês podem pedir o que vocês quiserem. O que significa isso? Que quanto mais eu estou conectado com Ele, mais eu vou saber a vontade dEle, mais a vontade dEle vai ser a minha vontade, não vai ser ao contrário, não vai ser a sua vontade que vai ser a vontade dEle, mais eu estou conectado com Ele, mais a vontade dEle vai ser a minha vontade, e tudo que eu pedir vai ser conforme a vontade dEle, aí Deus vai conceder, porque eu estou pedindo aquilo que é a vontade dEle. Então eu preciso fazer o quê? Me conectar com Ele, estar ligado com Ele. Queridos da Zion, nós precisamos ter um estilo de vida, de oração, de comunhão com o Senhor. A igreja só vai avançar conforme o seu movimento da oração. A igreja só vai cumprir sua missão se a gente estiver ligado e conectado com Ele em oração constantemente. Comece você diariamente. Esses dias, eu amanheci agitado. Falei, Senhor, eu preciso fazer minha devocional. E eu esqueci de falar para o Senhor, bom dia. Interessante, que quando eu comecei a ler a palavra, o Senhor me incomodou. Ele disse, bom dia, meu filho. E eu, perdoa, Senhor. Falta de educação. Bom dia. Quando você cria um laço, até Ele vem te ensinar como ser educado. Como é bom você estar ligado com o Senhor. Quer viver melhor no seu trabalho? Comece o seu dia ligado com Ele. Quer viver melhor na sua casa? Ligado com Ele. Infelizmente, quando você começa a entender o que é ligado com Ele, ou felizmente, quero dizer, você vai começar a perceber que o seu gênio começa a mudar. A sua forma de enxergar os relacionamentos começa a mudar. Porque o resultado da sua relação mais próxima com o Senhor, sabe o que é? É você começar a ter o caráter do próprio Senhor Jesus. Sabe qual é o caráter do Senhor Jesus? Amor, paciência, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, alegria. Quanto mais você está conectado com Ele, mais Ele começa a imprimir em você o caráter dEle. É isso que os discípulos faziam no mundo. Agora, quando você é uma pessoa que não tem controle de si, eu digo a você, você precisa ter mais tempo com o Senhor. Quando você é uma pessoa que não tem domínio da sua própria língua, da sua boca, está faltando o seu tempo com Deus. Quando você é uma pessoa que não tem paciência no relacionamento, você precisa ter mais tempo com o Senhor. Porque Ele vai te ensinar ou vai adestrar a tua boca. Quando você só fala aquilo que não é bom, a sua árvore talvez não seja muito boa. Porque a gente fala daquilo que está cheio no nosso coração. Se minha árvore é boa, eu vou começar a falar coisas que são boas. Se minha árvore é ruim, eu vou falar coisas que não são boas. Mas o Senhor quer que a gente seja conectado com Ele o tempo inteiro. Para que a gente comece a mudar até a nossa linguagem. Nossa forma de falar com as pessoas. Nossos relacionamentos. Mas eu não gosto daquela pessoa. Pois é. Eu já contei para vocês uma história. Eu vou repetir para vocês só lembrarem. Talvez alguns não saibam essa história. Eu tocava numa banda de louvor, numa igreja lá em São Paulo. Eu tocava o teclado, tinha um rapaz chamado Beto, tocava baixo. E eu achava esse cara chato demais. Pensa um cara chato, intragável. Ele falava e sempre se achava melhor que a gente. Tudo que ele falava era como se fosse para ser superior. E eu não queria ficar por baixo. Eu também queria me colocar como superior a ele. O que eu falava? Você está errado, o meu jeito que é o certo. E a gente sempre teve as intrigas.
E um belo dia o pastor disse, vamos orar de 2 em 2. E todo mundo foi orar um pelo outro, sobrou eu e ele. Não tinha mais ninguém para orar, eu queria achar outra pessoa, mas não teve jeito de eu orar com ele. Eu fui orar com o baixista. Falei assim, não posso orar por você agora. Antes de falar uma coisa com você. Eu disse, Betão, cara, você é chato demais. Não gosto de você. Você implica com tudo. Você é intragável. Ele olhou para mim, começou uma risadinha e disse, Heber, você se acha demais, cara. Você se acha que é superior a todo mundo. Meu, baixa a bola. Você também é muito chato. Sabe o que Deus fez? Quebrou a gente ali. Quando você começa a viver mais perto de Deus, Ele vai arrumar sempre um jeitinho de consertar você. E se for para ficar com você alguém que você não gosta, prepare-se. Deus é bom. Deus é bom nesse negócio. Ele vai saber lidar com a gente. Sabe por que isso? Porque Ele quer que você fique permanecendo com Ele o tempo inteiro. A conexão com Ele trata o nosso caráter. A conexão com Ele trata a nossa forma de nos relacionar com as pessoas. Entende? Nos casamentos, relacionamento com uma mulher, olha, isso é batata. Como Deus é bom para essas coisas. Primeira coisa, então, que o Senhor quer com a gente, que a gente possa ter um relacionamento íntimo com o Senhor. A segunda coisa que Jesus quer nos ensinar, é precisamos ter a motivação correta para dar frutos. Motivação correta para dar frutos. Jesus disse no versículo 8, meu Pai, Ele é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Ou seja, dar fruto é plano de Deus. Não dar fruto não é plano de Deus. Mas dar fruto é plano de Deus. E a gente tem que entender isso. Mas a motivação incorreta visa, primeiramente, que você pense apenas na glória para você. A glória para você. Se diz o Senhor, me deu um tapa na cara, puxou meu tapete, me colocou no lugar. Eu comecei, de um tempo para cá, eu comecei a ouvir as pessoas comentarem, falarem de mim, da Rosane, falarem da igreja, da nossa igreja, do que está acontecendo no nosso meio, das fotos que são postadas, da alegria do povo de servir ao Senhor. Queridos, pensa num pastor que começou a se achar. Tem um pastor, colega meu, disse, feliz demais em ver você feliz com a sua esposa e com a igreja. A igreja está crescendo bastante, eu estou vendo aí, ó. Aquilo começou a encher meu coração, gente. Pensa numa coisa boa. Mas você também é completamente equivocado. Eu comecei a achar que era tudo por causa do meu trabalho. Porque eu sou bom. E o Senhor já me deu um puxão de orelha há muito tempo atrás já. Agora eu disse de novo, cuidado. Cuidado. Você está indo no caminho equivocado. Jesus disse, para você dar frutos, você precisa entender uma coisa. A glória não é para você. A glória é para o Pai. A glória é para o Pai, não é para você. Nada que você faz é para você. É para Ele. Mesmo que a igreja esteja caminhando bem, a igreja esteja crescendo, a igreja tenha gente nova vindo, os grupos pequenos estão começando a ficar vivos, tem muita coisa boa acontecendo, a igreja está alegre, as pessoas estão comentando a alegria, isso é muita bênção, isso é graças do Senhor, mas isso não me dá o direito de achar que isso é porque eu sou bom. Mas isso eu tenho que entender que é para a glória do Senhor de Deus, não é para a minha glória, é para o Senhor. Certa vez o Senhor disse através de Moisés ao povo, isso está lá em Deuteronômio capítulo 8, diz o seguinte, quando vocês atravessarem o rio Jordão, vocês entrarem na terra prometida, lembra uma coisa, eu vou até recitar aqui o texto, Deuteronômio 8, 17 e 18. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade, a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir frutos, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê.
O que ele estava dizendo para aquele povo? Olha, cuidado. Não ache porque conquistar a terra é fruto do que vocês são, do que vocês fizeram. Entenda, quem deu força para vocês foi eu. Quem ajudou vocês a chegar até aqui foi eu. Tudo que vocês têm hoje é porque eu permiti vocês terem. O trabalho que você tem hoje é porque eu permiti vocês terem esse trabalho. Nada é por causa do seu esforço, nada é porque você é bom, nada porque você é melhor, nada disso funciona na ótica do Filho de Deus. Tem que entender que tudo que eu tenho é porque Ele me deu. Tudo que eu faço é porque Ele me deu força. É tudo que eu estou de inteligência é porque Ele me deu. Eu tenho que entender que tudo é glória para Ele, para Ele, para Ele. Interessante que o nosso orgulho começa não das coisas pequenas. Porque no pequeno você começa a achar, aí, é assim mesmo, Deus está agindo, Deus está operando. Mas no caminho do processo de começar a conquistar grandes coisas, que aí começa a surgir o orgulho. Começa a surgir o perigo de você se vangloriar, de você se glorificar. Às vezes você está no seu trabalho, na construção, por exemplo. Você conquistou um trabalho bom, você foi ali, fez um bom trabalho, construiu uma casa, trabalhou num edifício, e aquilo foi bom. E começa então o seu chefe contratou você, começa a elogiar muito você começa a se gabar, achando que é você que fez tudo aquilo lá. Aí a gente arruma um outro trabalho, e o trabalho você vai crescer um pouquinho mais, você começa a achar que você está melhor que os outros, daqui a pouco te dá um trabalho maior, você começa a achar, opa, eu estou melhor que todo mundo. Entenda bem, essa glória não é para você, é para Ele. Você não é melhor do que ninguém. Você não é melhor do que ninguém. Aí, enquanto o Senhor me puxava a orelha sobre a questão do orgulho, cuidado com o orgulho, eu quero trazer uma palavra de orientação à igreja também. Desde que nós saímos da Metodista, alguns dizem, parece que com orgulho na boca, deixei aquela igreja, agora estou na melhor igreja que existe. Vigia. Vigia. A gente não está no melhor lugar. Todas as igrejas devem existir para glorificar ao Senhor Jesus. O que eu estou fazendo neste lugar é porque eu estou aqui seguindo os princípios de Deus, seguindo a vontade do Senhor, e a vontade do Senhor é que eu dê glória a Ele em tudo que eu fizer. Se Deus abrir uma outra igreja logo ali, que Deus abençoe aquela igreja. Se a Metodista seguir um outro caminho, glória a Deus, que Deus abençoe aquela igreja. Não é aquilo que eu concordo, não é aquilo que eu aceito, mas que Deus abençoe ela. Sabe, queridos, eu não tenho o direito de achar que eu sou melhor que as outras. Não sou. A nossa igreja não é melhor do que ninguém. Nós somos uma igreja, um ramo que faz parte da videira. Nós somos uma dentre milhares de igrejas. Nossa competição não é com uma igreja X ou a igreja Y. A gente não está competindo com ninguém. Na verdade, a gente está competindo sim com o diabo. Quanto mais igrejas tiver, melhor. Porque assim, muitos centros espíritas se fecham. Muitos centros de macumba se fecham. Muito do diabo se fecha. Agora, quanto menos igreja se abrir, mais se abre do outro lado. A minha força, a minha garra tem que ser para tirar as pessoas do inferno, para trazer para a luz. Diminuir o poder dele, para que o poder do Senhor possa crescer ainda mais através da gente. E essa glória não é para nós, é para Ele. Nós não somos melhor do que ninguém. O que nós fazemos é para a glória do Senhor. A gente pode até dizer que a nossa igreja é boa porque a gente está ali. Mas se você disser isso com a intenção de dizer que a outra é pior do que a sua, você está equivocado. A gente não pode pensar assim de forma alguma. Certa vez Jesus, falando um pouquinho sobre isso, ele fez uma comparação drástica e dura. Ele disse, olha, tinha 2 homens fazendo oração no templo. Um deles era um fariseu e o outro era um publicano. Isso está lá em Lucas capítulo 18.
publicano estava ajoelhado, talvez chorando, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, não mereço estar diante do Senhor, porque eu não presto, eu sou um pecador. Aí depois aparece Jesus falando do fariseu que também estava orando, e o fariseu disse: Senhor, muito obrigado, porque não sou igual àquele cara. Muito obrigado, porque não sou igual a esse publicano. Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana. Senhor, eu dou o dízimo de tudo aquilo que eu ganho. Pensa num crente bom, gente. O fariseu faz tudo correto. Mas Jesus disse que ele estava errado. Sabe por quê? A motivação dele qual era? Fazer para se aparecer. Eu não tenho que fazer meu trabalho para que eu possa aparecer. Eu tenho que fazer o trabalho para que ele possa aparecer. Você que é líder de GP, entenda, o seu trabalho é para que ele possa aparecer e não você. Você que é líder de ministério, entenda, o seu trabalho é para que ele possa aparecer e não você aparecer. João Batista disse que eu diminua e que ele possa crescer. Tem que ser assim o meio do seu coração também. Então, 2 elementos primeiramente. O primeiro elemento importante para dar frutos é que a gente tem que nos relacionar intimamente com o Senhor. E segundo, a gente tem que ter a motivação correta para trabalhar para Ele. E a terceira e última coisa é a nossa dimensão de dar muitos frutos. Confesso que essa frase, muitos frutos, sempre me incomodou. Deve incomodar muitas pessoas também. Talvez a gente pense que muitos frutos significa muito trabalho. E sempre está atrelado à produtividade, sempre a fazer muito. A gente sempre pensou em dar frutos conforme aquela igreja que trabalha mais, conquista mais, evangeliza mais, as pessoas que fazem mais, conquistam mais, fazem muito. A gente sempre pensa num muito trabalho para poder dar muitos frutos. Mas o Senhor me ensinou que não é isso que o Senhor quer dizer nesse texto. Não é pelo muito trabalho que eu vou ter muitos frutos. O Senhor não está atrás de muitos trabalhos. O Senhor disse, o Senhor Jesus apareceu ao anjo da igreja lá em Éfeso, está lá em Apocalipse capítulo 2, primeira igreja da carta dos Apocalipse. Pensa numa igreja boa, a igreja de Éfeso. Uma igreja que lutava pelo evangelismo, uma igreja que lutava para perseverar, uma igreja que resistia à ação do mal, resistia à prática dos falsos profetas, alguém que era perseverante na obra, alguém que dava muitas esmolas. Pensa numa igreja que adorava ao Senhor, que amava fazer tudo para Deus. Pensa numa igreja perfeita, é uma igreja de Éfeso. Mas o Senhor disse ao anjo da igreja: mas eu tenho contra você uma coisa. Vocês abandonaram o primeiro amor. O que Jesus quis dizer com isso? Que existe uma essência primeira que é mais importante. Não é a auto-performance que vale mais, não é a autoprodutividade que vale mais, mas é o seu amor pelo Senhor que é mais importante. Porque quanto mais você ama o Senhor, mais você vai querer trabalhar para o Senhor. Quando Jesus chamou Pedro, disse no finalzinho: Pedro, você me ama? Perguntou 3 vezes para ele: você me ama? E a palavra do Senhor Jesus para ele foi sempre o seguinte: então apacenta as minhas ovelhas. O amor tem que estar relacionado completamente ao trabalho. Não é o trabalho para você amar, não é fazer mais que eu vou amar mais, mas é amar mais para que eu possa trabalhar mais para o Senhor. O amor é a coisa mais importante. E quando eu penso, tento entender o que o Senhor Jesus quis dizer com dar muitos frutos. Deus não está interessado com o trabalho, queridos. Mas Ele quer levar a gente a um lugar de completa realização e satisfação. Dar muitos frutos é o lugar de realização e satisfação. Dar muitos frutos não significa que você vai ter que produzir 10, 20, 100, 1000, 5.000 pessoas para o Senhor Jesus. Não é isso não. Mas é o lugar que você mais se satisfaz na presença dEle, fazendo o serviço para Ele. Amando as pessoas, ajudando as pessoas, abençoando as pessoas. Você, quanto mais você ama, mais você vai querer servir ao Senhor. Não é um peso. Deus não está querendo colocar um
peso sobre os seus ombros para que você possa trabalhar para Ele. Deus não está querendo contar com você para que você seja o escravo dEle, para que você possa trabalhar para Ele. Talvez o serviço dEle, não é isso não. Mas Ele quer que você compreenda que existe uma satisfação maior em trabalhar para Ele. É a satisfação que o Senhor quer gerar em você, não é quanto que você vai produzir, mas é quanto você vai se sentir satisfeito em fazer as coisas para Ele. Isso é o dar muitos frutos. É a satisfação interior, é algo completo em você. Agora, quando nós não fazemos nada para Ele, como é que a gente vai ter se satisfazer? Quando não tenho interesse de servir ao Senhor, como é que eu vou satisfazer? Como é que quando eu não quero participar de muitas coisas, como é que eu vou satisfazer ao Senhor? Como é que eu vou sentir satisfação? Eu tenho que fazer mais, eu tenho que compreender mais, trabalhar mais. Não para que eu possa ter mais, e nem fazer mais para Ele, mas é para que Ele me enche de satisfação. E isso é dar muitos frutos para o Senhor. Muitos frutos para o Senhor. Jesus não investiu em milhares. Ele investiu em 12 pessoas. A satisfação dele está em preparar 12 homens. E qual foi o resultado disso? Milhares de pessoas sendo salvas. E é o que o Senhor quer de mim e de você. Servir ao Senhor. Não para produzir mais, mas para que Ele possa encher você de completa satisfação. Queridos, eu quero hoje ter algumas atitudes com alguns líderes e com a igreja toda. Primeira coisa que eu quero fazer, eu quero chamar aqui você que é líder de GP. Chamar você aqui na frente nesta hora. Eu quero ungir você. Eu quero de uma forma especial ministrar ao coração de você aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. O Senhor quer que a gente dê muitos frutos. E a unção que o Senhor está dando na minha vida, eu quero repartir com você nesta hora também. Não é transferência de unção, porque não existe isso. Mas uma coisa existe claramente. Se você repartir uma unção que vem da parte do Senhor, nosso Senhor, abençoa essa pessoa, Deus pode derramar sobre você uma unção que você jamais sentiu na tua vida. Assim foi com Elias e Eliseu. E olha que Eliseu pediu uma porção dobrada. Esses dias eu falei, Senhor, eu quero uma porção dobrada de tal pessoa. Você quer isso mesmo? Está disposto a pagar o sacrifício que ele pagou? Falei, vamos lá, Deus, é isso, eu quero. Então eu quero chamar aqui na frente nesta hora, você que é líder de pé. Eu quero ministrar unção sobre você, para que no seu GP você derrame a glória de Deus. As pessoas possam ser curadas, saradas no seu GP. Para que haja uma revolução em cada um dos seus GP. Em nome do Senhor Jesus, você que é líder, vem aqui na frente nesta hora, eu quero orar por você.